Bom dia, conselheiras e conselheiros. Hoje é dia 4 de agosto de 2021, são 9h13. Temos quórum. Declaro aberta a sessão ordinária do Conselho Municipal de Cultura. Vamos começar com a leitura da ata da sessão anterior. Beleza. Quer me liberar o compartilhamento aí, Fernando? Sempre esqueço. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Certo. No dia 7 de julho de 2021, reuniram-se através de videoconferência pela plataforma Zoom os conselheiros de cultura Fernando Zílio, Bruno Basílio, Eduardo Machado, Geisiana Nunes, Micélia Medeiros, Jesus Paixão, Juliane Teixeira e Gabriel Laitsky, além de Edmara Dantas como visitante. A ata anterior foi lida e aprovada. As pautas foram: 1. Repasse em relação aos encaminhamentos anteriores. 2. Ratificação do regulamento. 3. Eleições do Conselho. E aí, vamos para as discussões. 1. Sobre os ofícios. Fernando repassou que o que foi enviado para a Secretaria de Educação ainda não foi respondido e que será reenviado, enquanto o da Direção de Turismo já foi atendido. O quadro atualizado dos conselheiros será atualizado. Sobre o manifesto em relação à militarização da Escola Estadual Furlane da Riva, Bruno apontou que já foi discutido e que o Conselho está a postos para participar ativamente caso haja novas movimentações. 2. Sobre o regimento. Fernando ressaltou que devemos todos revisar o regulamento para que possamos aprovar na próxima reunião. Eduardo sugeriu que fosse trabalhado este documento de forma conjunta através do Google Docs e que se estabeleça um prazo. Bruno sugeriu o calendário com uma sessão extraordinária para dia 28/7, para discutir o regulamento para possibilitar a aprovação na próxima reunião ordinária de 4/8. 3. Sobre as eleições. Fernando sugeriu que se chamasse uma conferência com os agentes culturais. Bruno sugeriu de fazer a conferência em outubro e a eleição em novembro. Eduardo sugeriu que fosse composta uma comissão eleitoral e que um representante do Conselho Estadual de Cultura participasse dela. Bruno sugeriu que a comissão se compusesse de um conselheiro municipal, representante da sociedade civil, um do poder público e um do Conselho Estadual de Cultura. Gabriel lembrou que há um regulamento da eleição e que Ronaldo Adriano deve estar com o documento. Foi definido que a conferência será sábado de manhã e que será considerada a possibilidade de realização de forma presencial. A data foi sugerida de 16 de outubro, às 8 da manhã, até às 11 horas. Eduardo se disponibilizou a participar da organização e Gabriel também, colocando à disposição a Casa da Cultura como local para a realização. Eduardo lembrou que alguém da Secretaria Municipal de Cultura também deve ser incluído. Bruno ressaltou o caráter de conscientização e aproximação para com a classe artística e com o poder público. Eduardo sugeriu um formulário para inscrição que possibilite uma organização melhor do evento. Sobre o processo eleitoral, Eduardo sugeriu que se garantisse que o eleitor é agente cultural através de verificação no cadastro. Também sugeriu que se verificasse como procedem com este processo outros conselhos mais experientes. Também sugeriu que fosse chamada alguém do controle social para uma fala na conferência. Fernando sugeriu que a eleição fosse feita no dia 12 de outubro. Foi aberto tribuna livre. Fernando falou sobre o espetáculo Se Ligue, Desligue as Telas, que foi realizado no Teatro Agostinho Bisinoto através da Lei Aldir Blanc e que também em breve estará realizando outro, Alta Floresta Dança. Deu-se encerrada a sessão, marcada próxima para o dia 4 de setembro, e eu, Bruno Basílio de Lima, transcrevi esta ata. Beleza. A ata está aprovada. Certo. A ata aprovada. Vamos seguir para a pauta. Então, pelo que tinha aí, a nossa pauta é falar do regulamento hoje, né? Porque a gente não teve nenhuma inscrição extra. Sim.
Antes disso, os encaminhamentos que eu fiquei de dar junto ao Bruno, eu não consegui fazer. Eu tive um mês bem complicado e não deu para fazer. Então, eu já vou me organizar para fazer isso hoje é quarta. Eu vou ter que fazer essa semana. E, assim, se tiver mais alguém que esteja tranquilo e puder me ajudar, eu tô precisando. Tá? Principalmente com relação ao contato com a ouvidoria municipal. Tem uma pessoa na sala dos conselhos agora que fica responsável por fazer a inscrição das nossas informações no portal Transparência. Embora eu tenha mandado mensagem para ela há alguns dias e não tive resposta ainda, eu vou reenviar essa mensagem hoje e ver qual que é a situação, para a gente poder fazer a inserção desses dados no portal Transparência, que a gente já está encerrando o nosso mandato e não tem nada nosso ainda no site da prefeitura, né? Então, se alguém se dispuser a ajudar com essa pauta aí, assumir essa pauta, será bem-vindo. Então é isso, os encaminhamentos que ficaram de ser feitos eram encaminhar ofício para o prefeito para reeditar decreto com a lista atualizada dos conselheiros, era reenviar ofício à Secretaria de Educação com cópia para o prefeito, pedindo para nomear os conselheiros para ocupar aquela cadeira, e eu não lembro mais outro. Acho que é isso. Enfim, se não tiver nenhum comentário, a gente pode começar com o regimento. Certo, então vamos nessa. Alguém conseguiu ler esse regimento durante esse mês que passou? Fazer contribuições? Não, então estamos com o mesmo arquivo de antes aqui. Tá, procurando formatação. Deixa eu tentar copiar ele inteiro, vou colar ele em outro documento para ver se ele muda. Não. Aí. Tá, eu vou compartilhar essa tela com vocês. Então. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Beleza. Certo. Então, tá, capítulo 1 das finalidades. Isso aqui é coisa que eu imagino que não tenha que fazer alterações, porque são coisas que a gente já revisou e não é necessário passar por cima disso de novo. O que a gente precisa fazer nesse caso é verificar o que a gente tinha não, eu perdi a formatação, deixa eu abrir o outro. O que a gente tinha aqui. Vocês estão vendo esse novo, né? O texto em amarelo? Tá. Então é isso, a gente precisa ratificar isso aqui. Tá? Eu acho que é, era a única coisa que faltava ser ratificada. Então, vamos nessa. Tá, artigo 5º. O plenário do Conselho será composto por, no mínimo, 9 membros com direito a voto, igual ao número de suplentes. 9? Não, tá errado isso aqui. Hoje nós temos 14. Né?
com direito a voto e igual número de suplentes, com estrutura representativa composta por pessoas indicadas pelo poder público, produtores culturais, ou ainda em Assembleia Geral do Movimento Artístico-Cultural e Sociedade Civil Organizada. Aqui foi acrescentado essas coisas, né? Poder público, hoje a gente tem poder público e sociedade civil organizada. Se bem que na sociedade civil organizada constam pessoas que estão incluídas pelo Encontro Municipal de Cultura, né? Não necessariamente só sociedade civil, né? A sociedade civil organizada inclui entidades artístico-culturais, empresas de arte e cultura, grupos culturais, né? Artistas individuais que não fazem parte de sociedades ou de associações ou de ONGs, eles vão ser enquadrados aqui no Encontro Municipal de Cultura, né? Então, não necessariamente a gente vai ter uma pessoa que é associada ou afiliada a qualquer organização para compor as pautas para compor as cadeiras da sociedade. Vocês acham que precisa ter alguma alteração a mais aqui? Nada a alterar? A gente não tinha Fernando, feito outra. Pode falar. não, esse encontro é o que está marcado para o dia 16? O Fórum Municipal de Cultura, neste caso, entendido também como Encontro Municipal de Cultura ou ainda em Assembleia Geral do Movimento Artístico Cultural. Eu entendo que essas nomenclaturas, elas servem para dar certa abrangência numa situação do evento ser chamado de outros nomes, né? Deixa eu entender nesse sentido, Fernando. Pode falar. O que está se colocando ali é que o plenário do conselho é composto por 14 membros, certo? Então, nesse artigo, abre-se parênteses para quê? Num encontro desses, seja o modelo que for, fórum, conferência, poderá ser indicado uma pessoa que vai fazer parte dessa cadeira, é isso? Não, na real, assim, o que está acontecendo aqui hoje é que o regimento não tinha, ele não dava os nomes, não, ele dá assim, os nomes Que ele já determina as dos órgãos do cadeiras, poder né? público, dos órgãos do poder público e das categorias de sociedade que Que podem ser representadas. tem cadeira, Que isso. compõem, né? Isso. E aí não ficou claro para mim essa situação ali do texto, tipo assim, como que isso vai se dar? Né? Porque ele fala das 14 cadeiras existentes e que elas podem ser ocupadas por pessoas de... Mas no próprio regimento ele não já diz quais são essas cadeiras e tudo mais? E aí quando ele abre ali fórum e tudo mais, não ficou claro assim, o que é isso? O fórum vai indicar alguém para poder fazer parte dessa cadeira? Como vai se dar essa dinâmica? Então, eu não estou achando aqui, eu acho que aqui realmente nesse documento não tem as cadeiras que são ocupadas, né? As entidades representadas. Que criou o conselho, né? As entidades representadas. Não, aqui está só das competências. Aqui realmente não diz quais são as entidades representadas, então a gente precisa incluir isso. Tá? E aí o que é que acontece? Nesse sentido, são essas as formas de compor membros para o conselho, né? Indicações pelo poder público, né? Fórum Municipal de Cultura, aqui está até produtores culturais, mas eu acho que isso aqui tinha que estar num sentido de que a gente tirasse isso daqui e colocasse indicações feitas no Fórum Municipal de Cultura, ou Encontro Municipal de Cultura, ou em Assembleia Geral do Movimento Artístico Cultural, ou evento equivalente, né? Porque, a exemplo, a gente vai organizar a conferência municipal, que vai chamar as pessoas a compor o novo mandato do Conselho. Então, essa é uma forma de outro documento aqui que tem esses representantes aqui. É o decreto 200 de 2019, 2020. Ele está colocando, neste que cria, ele fala dos indicados pelo poder público e pela sociedade civil, né? Os representantes de cada área, né? E aí é interessante que a gente coloque isso aqui. Tá? Então vamos fazer essa lista.
Tem o Fernando, mas espera aí, nessa parte aqui, então, a gente tem que deixar claro essa questão de como que ele é composto, né? Como que a pessoa se torna conselheiro, é isso, né? É para isso que É, serve esse artigo 5º aí, né? Então, exato. acho que dá para a gente simplificar ele. Com estrutura representativa composta por pessoas indicadas pelo poder público, executivo municipal, é, e, é, e por Fórum Municipal de Cultura, Encontro Municipal de Pessoas eleitas. Cultura, as formas da sociedade civil organizada, alguma coisa assim, né? Porque está falando Isso, da forma que eles são instituídos, né? E acrescentar também a aclamação pelo conselho, né? Porque igual quando a gente fica com cadeira vacante e fica procurando, não é feito nenhuma desses de assembleia, né? A gente fala, tem uma pessoa que pode ocupar essa cadeira e aclama essa pessoa, né? O que está me pondo dúvida aqui, pelo menos na leitura, quando eu li ali, me deu uma clareza que, por exemplo, o fórum teria um representante no conselho, que uma cadeira seria do fórum. Entendeu? Não, Acho não. que, então, a É isso. ideia do texto é que, tipo assim, o que o Bruno colocou, ele pode ser um meio para aclamar alguma cadeira vacante, né? Porque Uhum, são sim. pessoas da sociedade civil ou do poder público que ocupam essas cadeiras que já estão Não determinadas poderia ali. deixar para a sociedade civil ser inserida sempre através de um fórum, em vez de ter essa separação? É porque, no Olha, final das sim, contas, a inserção se dá pela eleição, não é isso? é. Não, mas eu acho que assim, o que esse artigo quis dizer é que assim, as formas são essas, as pessoas que poderão compor são essas. Por exemplo, eu não vou indicar o Zé das Couves, que não tem nada a ver com cultura, para compor uma cadeira no Conselho de Cultura, né? Então, são pessoas que participem do Fórum Municipal, que participem do Encontro Municipal ou da Assembleia Geral, né? Eu acho que a ideia aqui é essa, ou pessoas que sejam da sociedade civil organizada, que sejam afiliados a associações, a ONGs, a qualquer Mas a organismo. pessoa que é da sociedade civil organizada, ela vai ter que ter participado deste fórum de cultura. Ou ela vai ser eleita, porque assim, o que eu entendi aqui é isso, é que você não vai Porque indicar dá qualquer outra pessoa. três momentos para poder indicar alguém. Aí fica confuso. Isso. Talvez essas pessoas que são da sociedade civil organizada participam do fórum de cultura e neste fórum são escolhidos alguns representantes que vão concorrer à eleição. Abre-se um parênteses também, que no texto ali do decreto também tem que se cuidar isso. Ele fala sobre segmentos da sociedade civil. Ele não cita a sociedade civil organizada. Porque esse é o cuidado, né? Por exemplo, se nós olharmos aqui hoje para o próprio conselho que existe, existem pessoas que estão aqui que não necessariamente fazem parte de um grupo ou de alguma coisa ou de alguma entidade formal, né? Por exemplo, Bruno é representante da música. Você não está diretamente filiado a uma entidade representativa da música para estar ocupando essa cadeira, né? E então o que se fala ali no texto original tem que ter um representante de cada um desses segmentos que parta da sociedade e não do poder público. Como chega até isso? Aí eu acho que o que o artigo está tentando propor é garantir que essa pessoa tenha uma representatividade, né? Mas acho que no final das contas essa representatividade se dá na votação, né? Na hora que tem a assembleia que vai propor os nomes e que vai apresentar, quem que vai apresentar o nome da pessoa que é da música? O grupo da música. E defender o porquê que está indicando aquela pessoa e tudo mais. Porque eu tenho a mesma preocupação da Juliane, de cair no risco de, tipo assim, pera lá, qual que é o caminho? Então, ela tem que ser indicada por um fórum, ela tem que não sei o quê, ela tem que fazer parte da sociedade civil organizada, alguma coisa nesse sentido, né? Eu estou dando E nova essa redação questão da aqui para. pessoa, Pode falar, a gente. questão da pessoa ter que fazer parte de uma sociedade civil organizada acaba limitando, né? Justo. A participação de muita gente, porque a maioria das pessoas não fazem parte de um grupo organizado para isso. Talvez tirar essa parte que fala sobre isso e as pessoas que não serão representantes do poder público serem necessariamente escolhidas a partir do fórum
E a partir daí tirar os nomes para eleição. A minha sugestão é essa. O que eu questiono nesse sentido é o seguinte: se o fórum vai trazer indicação das pessoas, qual que é a necessidade da eleição? Porque mais de uma pessoa pode propor a participar no mesmo dia. Mas então Tem o a fórum reunião no fórum, aí a pessoa pode, por exemplo, 3 pessoas se candidatam para música. Certo. Aí depois marca um dia para eleição para ver qual dessas 3 vai ser o conselheiro. Mas essa eleição não pressupõe isso ou são eventos diferentes, para mim entender? Eu acho que seria mais assim, o fórum ser um momento de apresentar o conselho, de chamar as pessoas, de discutir pautas e das pessoas se colocarem à disposição. Eu questiono, Ju, que eu assim, mas aí tudo fala, claro, a gente está aqui justamente para isso, né? Para trocar ideias né? Enfim. Porque assim, quando chama fórum, quando se põe a pauta fórum, eu entendo o fórum como outro mecanismo, sabe? Para cumprir outra função, de um momento de discussões e tudo mais. Eu temo que dessa forma o fórum se torne um braço disso, que ele se resuma, por fim, a essa função, entendeu? De indicação de pessoas para ocupação do Conselho de Cultura e passe a ser essa dinâmica. Isso que não está claro. Para mim, essa dinâmica do que está se propondo através do fórum, a própria Assembleia de Eleição tem que cumprir a sua função, né? Onde se apresentam os números de candidatos, tem, por exemplo, na música, 3, 4 pessoas interessadas, é uma convocação pública, né? A Assembleia para eleição. O Conselho vai chamar, e aí ali na própria Assembleia vão se levantar os nomes e vai ter um momento para isso, né? E o Fórum cumpre outra função, que é ser um evento de discussão de cultura, de proposição de pautas e não sei o quê, e não desse sentido de indicação de pessoas para uma eleição. Essa é a minha preocupação nesse sentido. Eu acho que é por aí. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o que eu acabei de redigir. Eu entendi essa ideia da nomenclatura dessas reuniões, porque a gente tem reuniões para discutir políticas públicas com os agentes culturais, com os trabalhadores da cultura, e a gente tem reuniões para dar novo mandato a novos conselheiros, né? E aí eu acho que a nomenclatura é algo que a gente pode deixar com equivalências, né? Então, o que eu coloquei aqui, vamos ver se todos entendem que contempla essas possibilidades de provimento de vaga para conselheiro. O plenário do CMC será composto por, no mínimo, 14 membros. Eu acho que esse, no mínimo, a gente também pode deixar de fora, porque implica que não dá para reduzir o número de conselheiros. Ou a gente deixa... Só uma coisa, Fernando. Eu tive contando aí, onde o Valdir jogou aí o texto da outra lei, né? Parece que são 13 cadeiras, né? E até no começo da reunião você falou de 6,5 seria metade, né? Então acho que são 13 mesmo, né? Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude, que no caso agora é Secretaria de Cultura, né? É que esse documento aqui está defasado, né? Não sei se tem alguma coisa. É isso, então, Secretaria de Cultura, aí Direção de Cultura não vai precisar, porque já tem a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Direção de Turismo, Direção de Meio Ambiente, Assistência Social, Museu de História Natural, e aqui está faltando o representante das universidades públicas. Né? Então, são 7 de provimento do poder público. E aí, da sociedade civil, nós temos artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura tradicional, humanidades, música e patrimônio histórico cultural. Então, já deu? Estava faltando uma, então, tranquilo. Então, deu os 14 mesmo, né? É isso. Artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura tradicional, humanidades, música e é isso mesmo, e patrimônio histórico cultural. Então, são 7. Então, nós temos 7 de indicação do poder público e 7 de provimento da sociedade civil. É momento de repensar sobre isso também, gente. E a gente está vendo essa dificuldade disso, né? Toda vez
que tem necessidade de quórum, de coisas assim, é difícil porque a gente não está conseguindo completar. Ou é insistir nisso e lutar para ocupar todas essas vagas mesmo. Olha, da minha pouca experiência, Valdir, e da minha menos pouca experiência com esvaziamento de espaços de liderança, eu entendo que, assim, a gente precisa realmente garantir que a gente tenha quórum para tomar decisões. No entanto, eu acho que a gente não deve excluir ninguém do quadro atual de conselhos, de conselheiros, porque a gente pode incorrer naquela coisa. Por exemplo, não tem como eu dizer que a Secretaria de Assistência Social não tem por que integrar uma vaga no Conselho de Cultura ou a Secretaria de Educação, mesmo que não tenha nos respondido. Enfim, a gente sempre vai achar uma vinculação desses órgãos públicos ou desses segmentos artísticos artísticos, culturais, com o Conselho de Cultura. Então, eu imagino que seria o caso da gente aumentar esse número. E aí eu digo que a gente pode fazer de forma que esse, no mínimo, ele permaneça aqui. Né? A minha preocupação é que, assim, eu também tenho pouca participação. O que eu vejo, assim, os conselhos muito... por exemplo, Conselho de Educação, a gente vê falar muito, mas por quê? São servidores públicos que estão ali à disposição disso, né? A grande dificuldade nossa é a grande dificuldade de todos, de conselhos que se mobilizam fora desse universo, né? Porque a gente vê a grande dificuldade nossa de trazer representantes da sociedade civil que mesmo quando são da sociedade civil, não sejam do universo público, né? Porque se nós olharmos a realidade do Fernando, do Bruno, né, de grande parte dos que estão aqui, mesmo os que representam a sociedade civil, são servidores públicos, né, que têm alguma pouca facilidade a mais do que os outros, né? Então, pensar nesse engajamento representativo, que seria, principalmente no nosso caso, né, que falta faz essas pessoas da sociedade civil aqui para debater de fato, para trazer as pautas, né, de cada um desses segmentos e mobilizar e fazer essa situação. E é um desafio isso, né? E é um desafio conseguir, né? É assim, uma das coisas que mostra muito bem isso é que é uma quarta-feira às 9 da manhã, horário comercial, e a gente está aqui se reunindo para discutir política pública, né? Justo, Então, assim, desde o início, né? E mesmo e olha lá, né? Abre os parênteses que você acabou de colocar. Até agora nós não temos um representante por parte nem no poder público, que seria um pouco mais fácil teoricamente, né? Porque eles têm essa disponibilidade em tese, não está havendo essa facilidade com isso, né? Mesmo com cobranças e ofício e e tudo mais, ainda assim tá difícil, né? Conseguir essa mobilização. Então, assim, por exemplo, a gente tem o exemplo da Geisiana, que é a diretora de turismo, que está acumulando, acho que 4 conselhos e vão criar mais um. O Valdinei Trujillo, que é o suplente do turismo, está na mesma, sabe? E a educação... A partir do momento que a gente entra... Porque é a mesma coisa, do mesmo jeito que aqui a gente tem representantes de outras, a gente tem que estar em outros, né? Então, eu estou no Conselho de Turismo, eu estou entrando no Conselho. E aí no Conselho da Criança e do Adolescente. Então, a gente, justamente por essa necessidade de representatividade em cada conselho, e surgem as demandas e aí vão se multiplicando, e aí é essa a realidade. Então, a gente acaba entendendo mesmo, né? E tudo vai gerar demanda, tudo vai gerar, né, não só a necessidade de reunião, mas a necessidade da demanda, de estudar a pauta, de tudo isso, né? Não, gente, assim, é real que a gente não vai conseguir trazer... Tá com 40 segundos aqui. Mas, assim, a gente não vai conseguir trazer o trabalhador do comércio que só consome arte e cultura e não produz, sabe? Assim, não produz no sentido mercadológico mesmo, né? Mas tem gente que está produzindo que precisa estar atento a gente, né? Falta 30 segundos aqui. Eu vou encerrar. A gente volta no mesmo link, beleza? Então, até mais. Certo, continuando. Bom, então, o que eu estava falando é o seguinte, a gente, assim, eu acho difícil que a gente consiga engajar nessa participação
pessoas que não estão minimamente envolvidas com o setor artístico-cultural. No entanto, a gente tem uma boa parte da população que está envolvida com arte e cultura, né? Ou que pertence a comunidades tradicionais, ou que de alguma forma faz alguma renda com a arte, ou que faz arte por hobby ou por atividade não econômica, mas que se interessa. Então, assim, essas pessoas a gente precisa atingir, né? E o que o Valdir falou faz muito sentido. Nós estamos aqui em horário comercial, porque nós temos essa flexibilidade acho que a maior parte aqui é servidor público, né? Ou quase todos. Bom, dos que estão aqui hoje, acho que nós todos somos servidores públicos, né? Então, E se assim... observar justamente isso, né? A participação normalmente se dá por essa. Uma coisa que me veio, não sei se é o momento e cabe, mas eu acredito que sim, que ajuda muito, e não sei mas acredito que sim também, que o Conselho pode contribuir nisso. É na mobilização justamente dessa sociedade civil organizada, sabe? Que haja, por exemplo, uma associação de músicos, que haja uma associação de trabalhadores da dança. Eu acho que essa organização fortalece o conselho, né? Porque aí você tem lá representantes e essa própria, por exemplo, a minha experiência como gestor no ano passado, na condição da Aldir Blanc, eu tinha uma expectativa muito forte do segmento música, que era o que mais estava pressionando e não sei o que beber. E a gente teve uma participação muito pequena, né? Grande parte do volume destinado no edital para música foi destinado para outros. E isso já é um indicador, né? A gente precisa observar essas situações e trazer à tona, né? No caso, por exemplo, do teatro, como ele é uma arte coletiva, ele já pressupõe a organização de grupos, né? Então, tem o teatro experimental, tem outros grupos que já tiveram sua atuação em seus momentos, então eles já representam, já são coletivos, né? Quando você fala, por exemplo, de artes visuais, de música, você pressupõe já atividades que podem ser feitas de maneira individual. E aí você vê uma dificuldade na presença dessas pessoas. Observa que esses segmentos são os que menos têm representantes. Já vejo isso porque justamente pela falta da representatividade desses grupos. Então, talvez hoje nós que estamos aqui podemos contribuir nisso, né? Em trazer um debate. O Bruno hoje tá na cadeira da música, tentar, né, despertar essa mobilização para a organização de algum grupo que não seja necessariamente no primeiro momento uma associação com CNPJ e tudo mais, mas pelo menos um coletivo, né, um grupo de WhatsApp que comece a trazer essas pessoas para perto. E eu acho que é um espaço, porque aí, eu, Bruno, que sou o conselheiro, estou abrindo um diálogo com essas pessoas, e a mesma coisa nas artes visuais, e a mesma coisa nesses outros segmentos que a gente tem dificuldade de trazer essas pessoas para perto. Eu acho que sair desse universo só daqui do conselho, senão a gente vai sempre trazer essa dificuldade e não vai conseguir encontrar caminhos para ela. Uma sugestão seria essa, né? A mobilização desse tipo de coletivos, vamos dizer assim, para que tragam mais, né? Que isso também acontece no patrimônio, na cultura tradicional, porque às vezes a gente faz assim, por exemplo, não temos ninguém na humanidade, a gente fala diretamente para um escritor, por exemplo, essa situação, mas o que é isso? Quando você leva esse debate para um coletivo deles, aí você começa a despertá-los, e aí dali mesmo eles podem indicar alguém já ocupar. E aí quando você precisa fazer a mobilização, você já joga ao grupo e não só a essa pessoa, né? É uma sugestão. Então, o que eu ia falar com relação à questão do horário e a questão de sermos servidores públicos, tem duas vertentes aqui. Eu acho que a primeira delas nós, enquanto servidores públicos, estamos mais próximos do processo de elaboração de políticas públicas e de execução dessas políticas públicas. Então, nós temos, de certa forma, um pouquinho a mais de conhecimento de como funcionam essas coisas, e aí é que vem o nosso compromisso de incutir essa mesma inquietação na cabeça das pessoas que trabalham com arte e cultura na cidade, ou que vivenciam arte e cultura na cidade. Políticas públicas se fazem assim, né? Vamos participar? Outra situação
o horário tá mais vinculado com o fato de nós termos alguma flexibilidade de horário, do horário das sessões, né? E não necessariamente com o fato de que, não, porque é quarta-feira, 9 horas da manhã, porque a gente só trabalha à tarde ou à noite, né? Por exemplo, o Valdir está no local de trabalho, né? O Jesus também está. Então, assim, essas pautas se inserem dentro da ocupação enquanto servidor público de área cultural. Por exemplo, eu sou oficial de justiça, não tem nada a ver, o meu trabalho público não tem nada a ver com cultura, né? Mas eu estou aqui por conta da flexibilidade de horário que eu tenho, eu trabalho à tarde, né? Então, para mim é mais fácil. Mas aí a questão que a gente entra é a seguinte, essa parte realmente faz falta a gente ver que agremiações, né? Entretanto, eu vejo que a gente ainda está sofrendo por um problema que é chato chamar isso de cultural, né? Mas é uma coisa que a gente vivencia desde sempre, né? Porque eu já vi nascer e morrer vários coletivos de música aqui na cidade, inclusive alguns que tinham dinheiro para executar ações, né? Eu ainda tô com um dinheiro do coletivo Rock na Floresta, que a galera simplesmente debandou. Então, assim, o dia que a galera se mobilizar de novo num coletivo de música, eu vou falar, gente, tem R$ 800 do conselho aqui, que tá aqui, é dinheiro do conselho. R$ 800 do coletivo Rock que tá aqui, esse dinheiro, já não vamos começar do zero, saca? Então, assim, qual que é o problema? A gente tem uma questão que a gente tem lideranças que surgem, né? A gente teve o André Psiconáutico, que foi um cara que agitou o cenário, que ele é um agitador por essência, né? Foi o último coletivo que eu vi nascer e morrer aqui, foi esse, né? Foi o coletivo Rock, que ele chegou, agitou uma galera, e aí se organizou um evento, teve gente que participou dessa produção, mas em seguida a gente já teve algumas divergências, tanto de organização quanto de ideias dentro do coletivo, né? A gente estava ali naquele miolo ali de 2016, que foi quando... 16 ou 17? Foi quando a gente começou essa polarização política toda, né? Então, assim, tinha uma galera que era mais conservadora que saiu de perto porque o André tem uma postura muito mais libertária e a galera simplesmente não quis conversa com isso, né? Então, assim, e aí, isso numa situação da música, principalmente da música rock, que depende, de certa forma, de banda, né? Tipo, um roqueiro solo é difícil, ele não vai tocar bateria, baixo e guitarra ao mesmo tempo. E que dirá das organizações de autores, de artistas plásticos, né? Que, assim, a gente tem a Jane e o Gabriel, que são das artes visuais, né? E eles têm uma dificuldade de participar, seja por trabalho, seja por questão de horários, né? Então, assim, o Bruno tá aqui da música porque ele é ativista, eu tô aqui porque eu sou do teatro, então, o Valdir tá aí porque ele tá na direção de cultura e porque ele é da dança e da música e das artes em geral, sabe? Então, assim, eu vejo que a gente ainda precisa vencer esse messianismo de, não, porque eu já votei no meu vereador, no meu prefeito, no meu deputado, no meu presidente, então eu não preciso fazer mais nada, sabe? E não vai ser fácil vencer isso, sabe? Então, assim, a gente ainda sofre desse problema de lideranças que surgem e realmente, assim, gente que surge, se desencanta com a coisa, porque, só eu carrego esse negócio nas costas e saem. Sim, então, é um desafio, né? É um baita Mas eu acho legal isso que o Roger fala, apesar desses, é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que, eu acho interessante, eu fiquei imaginando aqui, pensando já numa atuação concreta do que a gente poderia fazer disso, de começar a formar essa rede que hoje não existe, né? Porque a gente deveria estar trazendo pautas do que os nossos segmentos falam, né? Mas aqui realmente, eu não tenho uma rede de músicos que falam o que eles estão pensando, o que eles querem que eu traga de pauta, né? Eu acho que... De primeira sugestão, Bruno, eu pensei aqui agora de fazer a mesma dinâmica que a gente fez, aproveitando mais uma vez a situação da Aldir Blanc, né? Começar ali por um grupo do WhatsApp, com os que foram selecionados e os que se movimentaram, jogando isso. A gente está abrindo um grupo para um canal aí de conversa e tudo mais, onde a gente possa, ainda que quando surge
surgiu um edital, surgiu não sei o quê, vai ter um fórum, vai ter não sei o quê, a gente Uhum. possa, né? Vai ter eleição do conselho, tem alguém aí que tem interesse, e a gente possa, né? Pelo menos ir lançando lá alguma coisa assim. Uma Acho que é sugestão. importante, sim. Tem uma É postura um trabalho, conciliadora, né? Hum, Porque, por exemplo, na é um música eu trabalho. vejo isso. A gente tem diversas ideologias, né? Então a sim. galera, eu não vou conversar com esse comunista do Bruno, não, porque eu sou conservador, né? Existe. E Então, aí, quando você não pega vai os ter problema. segmentos, né? Tem muito daquilo. É. E Não, não mas é precisa. complexo e é chato, né? Fala assim, quem que gosta de estar num grupo de WhatsApp, né? Aí você pegar para gerenciar um grupo é muito mais chato. Mas eu acho que é uma tarefa das mais importantes aí que a gente poderia fazer, dar início a isso, mesmo com todos os problemas e tal. Ver a forma que pode possibilitar isso mesmo de caminhar. Eu acho que um grupo de WhatsApp é uma iniciativa que não é tão complexa, não demanda uma grande energia, né? E ao mesmo tempo a gente pode já ter frutos aí, se a gente pensar dessa forma. Eu acho que seria importante. Eu acho que é uma coisa que dá para a gente já tomar de encaminhamento aí. Eu me coloco aí já para tentar formar esse grupo. Eu até pensei em Legal. falar disso para colocar isso, para a gente começar a formar essa rede a partir da Assembleia da Eleição, mas eu acho que já é distante. Eu acho que a gente pode já começar isso, inclusive para fortalecer essa Assembleia, né? Fazer esse Nos evento que outros a vai gente já acontecer tem, ser né? mais fortalecido e organizado, né? Com certeza. E eu acho que isso é interessante. Quem tiver a oportunidade de começar isso pelos seus segmentos, cada segmento ter seu grupo de WhatsApp, vai ter besteira, vai ter, né, todos os problemas de que gerenciar um grupo de WhatsApp tem. Mas eu acho que é um dos trabalhos da maior importância aí que a gente pode ter, né? Com certeza. E assim, eu acho que esse é o maior desafio. Assim, a gente está em, sei lá, trocentos grupos diferentes. É o movimento cultural, é aquele da rua, lá, como é que é o nome? Enfim, já foram vários grupos de WhatsApp que não resultaram em ações concretas e grupos que resultaram em uma ou duas ações e que depois se perderam. Por conta de discordâncias, por conta de gente que fala besteira e aí quem tem menos paciência sai e acaba perdendo as discussões importantes. Mas assim, eu acho que é um desafio. Se a gente precisar criar um grupo por mês para falar e sei lá, tipo, perdeu o foco, exclui aquele grupo, começa de novo, realmente é um trabalho de formiguinha, é lidar com a educação das pessoas na internet, porque, né, na internet a pessoa não está na cara a cara, a pessoa se acha no direito de falar o que ela quer, né? Então, é lidar com isso e é realmente a gente se colocar enquanto agitadores, enquanto plantadores de semente, né? A gente não, Eu eu não me faço parte coloco do. como líder em momento nenhum, eu quero é fazer, ó, galera, vamos meter as caras aqui, bicho. Eu Eu acho faço que parte eu acho que vocês também estão, do grupo do Fórum de Cultura do Estado. Muito eu legal. E chamo. aí, não, tem um. E aí, assim, rolou, por exemplo, uma ação muito legal. Quando saiu agora o edital Movimentar, na primeira publicação do edital, ele vinculava qual segmento? Dois segmentos estavam vinculados. Salvo engano, era artes visuais e artesanato. Houve uma grande discussão isso lá dentro e o trem quebrou, né? O povo questionando por que estava no fevereiro. O edital foi modificado por causa da discussão deste grupo, né? Então, olha que legal, né? Se não houvesse, inclusive aí quando houve a retificação, o secretário de Estado justificou que isso foi originado do grupo de WhatsApp. Eu participei lá, acompanhei toda a discussão. Então é isso, né? Tem os seus entraves, tem as bobeiragens lá nesse grupo. Tem, né, o fulano que posta não sei o quê, de não sei quem, não sei o quê, mas aí o próprio, é democrático, né? O próprio grupo vai já se posicionando em relação a isso, né? Ei, aqui não é lugar para isso, ei, não sei o quê, e vai, né, as coisas vão... É o jogo democrático, né? As chateações do jogo democrático, né? Mas tem uma contribuição muito legal, e eu acho que é trazer isso à tona, né? Aí sim eu acho que as coisas vão acalorar, né? A gente vai ter, Hum. né, um debate legal, a gente vai interagir, a gente vai ver, vamos falar sobre fórum de cultura, sobre o encontro, o nome que a gente der, a gente vai disseminar isso nos grupos, né? E vai ver essa reverberação e incomodá-los, né? Incomodá-los a se envolver, né? Eu acho muito importante. Eu acho que a gente podia tomar como um encaminhamento aí.
A gente dá origem a esses grupos, eu acho que seria um encaminhamento para a gente ter uma ação que vai ter muita efetividade aí para a cultura da floresta. Nos outros segmentos a gente tem já, né? Pelo menos assim, do resultado da Aldir Blanc permaneceu, né? O grupo de artes visuais, a gente formou agora o grupo da literatura, justamente nessa intenção, né? Na literatura a gente quer retomar a academia Alto-Florescense de Letras, então aí tudo ali já parte uma... Que aí do próprio grupo já, o que vocês acham da gente criar uma associação? O que não sei o quê? E aí começar essas discussões todas, né? Valdir, você havia falado da literatura, faz acho que umas 2 ou 3 sessões que eu conversei com a Patrícia Pereira, que estaria disposta a integrar, a ocupar a cadeira de humanidades. E aí você falou que ia levar essa vacância para a galera da literatura também. Surtiu algum Mandei lá. efeito? Mandei no grupo lá, inclusive é interessante isso, quem quiser fazer parte, vamos adicionar lá e colocar de administradores e tudo mais. Mas eu mandei lá, gerou uma... Mas é isso, gerou e não sei o quê. Quando falou também dessa situação da Academia de Letras lá, gerou-se interesse, dos participantes até falou disso, que ele está à disposição para ajudar, que é o Marcelo da Riva. Nessa situação, eu acho que ele é uma pessoa que poderia estar aqui junto, um garoto que tem aí, garoto, né, porque é um rapaz jovem, que tem uma certa disponibilidade e que tem bastante interesse, né, de participar, né? Acho que é válido até a tua fala, que aí eu dou uma zapeada lá de novo para trazê-lo. Acho que ele é uma pessoa que somaria aí ocupando essa vaga no conselho e essa mobilização aí por parte da literatura. E aí já pega um gancho nisso, não sei se é espaço, porque aí está saindo um pouco do que a gente estava falando, a gente está fazendo umas discussões de ações aqui, por parte da biblioteca, concurso de poesias, a gente discutiu isso já, de entrar no calendário, de retomar uma ação que acontecia e que está paralisada, né, algumas ações. Então, em tudo isso, uma coisa vai puxar a outra. Até esse grupo de música, nós estamos com a emenda aprovada já, esse ano vai ter a realização do FESCAF. Isso já é certo, Bom também. só não sabemos data. Mas fato é, a emenda foi conquistada, então esse que é o mais difícil já tem. Puxa, é uma mobilização com os músicos agitar isso aí, ter uma grande participação deles na realização do evento, né, na organização do evento, na discussão né, de regulamento, de tudo isso. Olha que legal, o grupo já pode contribuir numa ação concreta que vai chegar por aí. Valdir, uma ideia aqui, meio divagando, talvez já tenha acontecido, talvez não, eu não tenho certeza. Você acha possível incluir na programação do FESCAF outras linguagens artísticas, dança, artes visuais, nem que não seja, não precisa ter premiação, mas, por exemplo, uma apresentação de dança durante, ou então exposições de algumas obras audiovisuais, você acha que é viável, que se já aconteceu, não sei dizer. Bom, assim, como artista participante, porque eu já participei algumas vezes como jurado do FESCAF e de tudo mais, nunca aconteceu. De todas as vezes que eu assisti, nunca aconteceu. E acho super válido. E eu acho que o que precisa é isso que você acabou de fazer, uma sugestão para que aconteça. Super legal, né? Que num evento de um segmento, digamos assim, haja interação com outros, né? A abertura do evento seja uma apresentação de dança, por exemplo, enfim, né, coisas nessa natureza, né? E acho super possível de já acontecer nessa edição. Legal. Super legal mesmo. Então, beleza, fica aí a sugestão. Tá, bom, gente, nós estamos em 6, a gente não vai conseguir deliberar, mas vamos retomar o regimento ou a gente deixa para a próxima? Porque eu acho que a gente tem outras coisas a serem faladas, a exemplo da conferência, né? E a gente falou que ia marcar uma sessão extraordinária para falar disso e, né, as nossas agendas são malucas, né? Então não deu mesmo, a gente acabou que nem falou disso. Vamos retomar o regimento, vamos falar da conferência. Eu acho que retomar o regimento sem poder deliberar, a gente vai ter que acabar fazendo tudo de novo depois. Isso. Então, assim, a gente faz o que tem que ser feito lá e
deixa ele pronto, porque daí a gente vai fazer uma sessão para ratificar, e aí sim, a gente chama todos para ratificar, né? Então, vamos voltar para lá. Na verdade, o que eu falei foi o contrário, né, Fernando? Ah, Se a gente voltasse para Realmente. lá, a gente ia ter que mexer com ele, depois ia ter que voltar de novo. tá. Não, não, Eu acho que não, você está essa pauta certo. do fórum é mais interessante, O porque que eu é isso havia que a Ju pensado, colocou. o que eu havia pensado era no seguinte, da gente fazer essas alterações que já estão pendentes e numa sessão de ratificação, eu imagino que a maior parte vai concordar, né? A não sei que tenha uma ou outra coisa, mas vamos pro, ô, gente, esqueci o nome, para conferência. Tá. O Bruno ou quem puder recapitular aí, deixa eu achar aqui no meu bloco. Aqui. A gente havia decidido, então, que dia 16 de outubro será a conferência, né? Com eleições, com candidaturas apresentadas até o dia 30, né? Nada impede, por exemplo, de serem apresentadas já candidaturas a partir do dia 16, aí a gente teria um prazo aí para impugnações ou para novas candidaturas. Dia 30 do 10, limite para apresentação de candidaturas, e dia 12 de novembro, a eleição, né? Então, assim, se a gente confirmou essas datas, eu acho que a gente agora que nós estamos em agosto, a gente precisa já marcar uma sessão extraordinária para compor essa comissão eleitoral e iniciar os trabalhos. Deixa eu só entender que eu estou meio confuso. Essa situação da conferência é para a eleição da diretoria do conselho, é isso? Não, é para eleição de conselheiros. Ah, sim, isso, diretoria é o termo. A diretoria são os conselheiros que vão fazer depois. Ponto, entendi. Entendi. É porque nós não temos esse ano, é ano também ou é a mesma coisa, eu estou falando bobagem aqui, da situação do fórum ou da conferência, um evento assim? Olha, tem o Fórum Estadual, que eu não sei se já aconteceu ou se ainda vai acontecer, mas, inclusive, na última reunião presencial, que foi lá no auditório do museu, a gente havia falado em conversar com conselheiros estaduais para verificar isso, né? Uhum. É outra Entretanto, coisa. entretanto, assim, eu imagino que o fórum seja um evento para definição de políticas públicas, mas dada a nossa inexperiência, dada a peculiaridade desse ano, que a gente não consegue trabalhar direito, está todo mundo trabalhando a mais, porque está em teletrabalho, né? E o fato da gente não ter conseguido cumprir com obrigações que vieram do TCE, no sentido de definir o plano de metas, de cadastrar o conselho, enfim, essas questões de burocracia e de visibilidade do conselho, que a gente acabou não conseguindo fazer, a gente acabou não fazendo também um fórum para discutir política pública com o setor artístico-cultural, né? Tranquilo. Então, essa conferência é o evento que organiza para a eleição dos conselheiros, é isso? Isso, é. Se eventualmente surgir alguma pauta, ou a gente pode, se houver tempo, a gente pode discutir lá mesmo, ou então a gente pode, a partir dali, marcar um novo encontro, né? Até o dia 30, por exemplo, 30 de outubro, que vai ser o prazo limite das candidaturas, né? Se houver alguma necessidade de falar de outras políticas públicas. Maravilha. Mas eu acho que o foco agora é organizar essa conferência para a gente poder encerrar o nosso mandato sem deixar o conselho à deriva. Inativo, né? Porque assim, beleza, chegou lá no dezembro, que é o limite do nosso, nem lembro que dia que é o decreto aqui, mas chegou lá no nosso limite e a gente não definiu ainda novos conselheiros, a gente vai ficar na situação de conselheiro interino, o conselho simplesmente vai ficar à deriva, né? E aí a gente vai precisar, assim, é urgente que a gente faça isso e não encerre o ano sem essa eleição, né? Sim. Mas então, a partir disso, vamos já marcar uma data, então,
para a gente definir, para a gente... Ou, por exemplo, eu não sei se o Ronaldo já chegou, Valdir. Chegou e foi de novo. Chegou e foi. Ele chegou e foi de novo. Para quem não sabe ainda, ele está com o pai dele com tratamento de saúde e não tá fácil, não. Sério. Enfim, Sério. mas você tem acesso àquela documentação da comissão, Valdir? Ou é só ele que vai entender? Tem. Você fala da eleição passada? Isso, aquela comissão que foi composta, os documentos que foram gerados. Eu tenho uma pasta já aqui junto. Tem, né? Eu acho que trata-se disso. Tá. Nesse caso, eu acho que a gente já poderia marcar uma sessão para falar sobre isso, ou sobre o título de um grupo de estudos, ou sobre uma sessão extraordinária para deliberar exclusivamente essa pauta. E Deixa eu acho necessário. aqui. Eu tenho aqui. Porque a gente, o Bruno pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente não deliberou pela criação de uma comissão eleitoral ainda, né? Tem os Nem documentos um aqui grupo de estudos para discutir esse tema, né? Eu acho que a gente ficou no aguardo da documentação, né? Eu tenho aqui, eu posso encaminhar. Tem aqui a minuta do regimento eleitoral, tem a ata da eleição, tem tudo aqui. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, então. Eu já vou criar agora o link novo para a pasta do conselho e a gente já vai colocar tudo nessa pasta, tá? E Só aí me explica como é que eu faço isso. Na verdade, você vai entrar no link que eu vou mandar pelo WhatsApp, que vai ser o novo link eu acho que ele já está aqui, deixa eu ver. Tipo do Drive, alguma coisa assim? Vai ser um link do Drive. Vai ser um link do Drive. Você vai entrar nele e vai jogar os documentos lá. Cria uma pasta e joga os documentos lá. E daí a partir daquilo lá, a gente... Que aí fica acessível para todos, né? Não entendi. Aí fica acessível para todos, né? Isso. E aí a gente já pode marcar uma sessão para falar disso. Uhum. O que vocês acham para a semana que vem ou ainda nessa semana? Acho que nessa semana é puxado, né? Para a semana que vem, né? A gente tem prazo até para ler os documentos, né? A quarta que vem é dia 11 de agosto. O que vocês acham? Para a gente, depois de ler os documentos, discutir... Já começar os trabalhos. Uhum. Já dizer, beleza, vamos então dizer que quem que vai ser parte da comissão e começar. Uhum. Acho tranquilo, reunião extraordinária com a pauta única disso, né? Isso. Vai ficar definido então dia 11, para já Isso. organizar, porque eu teria um atendimento de saúde meu, aí eu remarco então. Mas se for prioritário, a gente pode achar outra data. Não, tranquilo, é um atendimento de fisioterapia, mas daí é flexível. Não, então tá beleza. Então dia 11 de agosto, às 9 horas? Gente, eu queria fazer presencial, será que é possível? Ou ali no museu, ou em outro lugar? O que vocês acham? Ainda está arriscado? A cultura está disposta. O complicado é que a gente já prevê que vai sair novo decreto, né? Então. Não, eu digo porque é o seguinte, essa semana estão vacinando de 39 a 36, né? Então, na semana que vem, se tudo der certo, Deus ajudar, eu tô vacinado. Eu não sei quanto a vocês, mas... Quer dizer, eu tô vacinado, vou tomar a primeira dose, né? Mas, assim, eu acho que a gente já tem tomado... vacinado, não imunizado. Né? A gente está tomando precauções, eu acho que todo mundo aqui sabe da importância de botar uma máscara boa na cara e manter a distância, né? E a ciência tem mostrado para a gente que distanciamento e máscara é muito eficiente em Fernando, eu acho que pode encaminhar no seguinte momento, vamos ver como estará até lá, né? Se não tiver novo decreto, nada nisso aqui, isso. Por exemplo, pode fazer aqui no teatro. O Jesus tem uma questão de ter disponibilidade de sair do logística, Brasil, né? Não, a gente faz lá então, se ele puder. Podemos fazer lá, né? Pode até ser ali na entrada, onde tem um lugar aberto, ou na frente do auditório, enfim, a gente busca uma forma de ter melhor ventilação. Mas vamos deixar assim, então, presencial, se tiver decreto, a gente faz no online. O que vocês acham? Eu diria, ainda,
ele devia manter-se online. É. Né? Pelo menos até setembro, mais ou menos, porque a gente está vendo que o bicho voltou a pegar. Né? Então, o número de casos está alto, né? todos os cuidados toda precaução acho que é suficiente. Né? Eu, pela minha opinião, deveria continuar online. É verdade. Bom, nesse caso, então, Eu já que fui concordo eu com que Jesus. insisti no online, já que fui eu que insisti no presencial, vamos de online. O que você falou, Juliana? Eu não entendi. Eu prefiro online também. Eu prefiro manter o distanciamento por enquanto. Beleza. Não, tá certo. É porque eu tô agoniado de ficar em casa. Pelo amor de Deus. Enfim. Tá todo mundo. Né? Enfim. Beleza, então. Então, dia 11 de agosto, às 9 horas, a gente se reúne. Tá? Então, aí eu já estou criando aqui a pasta agora para a gente poder adicionar os arquivos. E tem mais alguma coisa a partir disso? Não, né? Acho que sobre as pautas é isso, né? Dá para a gente repassar, então, né? A questão, então, do regimento. Quem não estudou, acho que a maioria que não pegou para ler, eu não peguei para ler nesses dias, né? A gente tem, então, para continuar lendo, para discutir e aprovar na próxima, ficou para a próxima sessão ordinária, né? Então, se dedicar a esses documentos aí sobre as eleições para a gente discutir na reunião extraordinária já na quarta que vem. Resumidamente é isso, né? E assim, pessoal, de texto condensado, o regimento tem 6 páginas só, tá? Então, tem 2.000 palavras. Eu acho que a gente lê 2.000 palavras num tapinha, né? É a questão de realmente a gente fazer uma janelinha nas nossas agendas e dar uma boa lida nele. Pelo menos para dizer assim, eu li, eu mais ou menos sei o que está escrito ali, né? Mas é isso. Então... E reforçar o outro encaminhamento de hoje, né, que surgiu aí das discussões, não estava na pauta, mas surgiu nas discussões, a questão dos grupos organizados, né, que eu para música não existe, eu já peguei isso então de encaminhamento para dar início aí nessa organização. E os outros segmentos que não tem ainda também, dá início a essa formulação desses grupos, para colocar o pessoal em rede de contato, né? É isso. O que vocês pensam sobre a viabilidade de fazer um grupo geral? Para a cultura? É. Eu acho ótimo. No entanto, eu já tive uma pequena experiência. Não, na verdade, acho que todos nós tivemos, daquele fusão cultural, aquele artistas dos movimentos culturais, em que a coesão dependia do segmento, né? Então, a galera da dança não estava conversando com a música, que não estava conversando com as artes plásticas, artes visuais. Mas, assim, eu acho ótimo. Se for para começar, é aquilo que a gente já falou. É uma coisa que a gente vai ter que começar toda semana, se necessário. E, assim, a gente não tem que buscar necessariamente ser líder do movimento para sempre. A gente tem que plantar semente, agitar a galera. Se for necessário agitar todos os dias, vamos agitar todos os dias. Eu acho válido. Mas sobre um grupo geral, eu acho mais interessante ter os por segmento bem organizados. E aí mesmo que, né, a gente está por dentro, levar através dos conselheiros para daí as coisas do conselho e tal. Às vezes um geralzão acaba não fortalecendo tanto do que os por segmentos. Mesmo porque já eu tem acho os gerais. Né? Então, assim, aqui dos grupos que eu tô aqui de cultura, tem o Artista Movimentos Culturais, tem o do Auxílio Cultural, que foi usado para discutir o subsídio, tem o Fusão Cultural, que foi criado pela Alessandra Grandini, tem o Espaço Cultural Teatro, que também tem algumas pessoas ali, e tem o Movimento de Cultura, né? Assim, tem alguns grupos que já tem bastante gente. Eu acho que o que a gente pode fazer é assim, não tô nesse, então vamos jogar lá, vamos conversar. Eu não tô em nenhum, se quiserem me colocar, pode me colocar. Então tá, eu vou olhar em qual deles aqui que eu sou admin, e se eu for em algum eu já te coloco. E sabe, assim, gente, eu acho que a ideia é essa, provocar, as pessoas precisam de provocações. Porque o que eu vejo muito nesses grupos é assim, quando não é uma corrente solta aqui e ali,
é alguém divulgando as atividades que está realizando, mas não tem resposta, sabe? Então, eu acho que o negócio é provocar mesmo. Gente, ó, saiu um edital aqui, o que vocês acham? Estou precisando de tal ajuda. Às vezes é movimentar as pessoas nesse sentido, ó, coloca em mim, vamos conversar. Porque a gente sabe que desmotivação existe por N motivos, né? Mas parar não dá. Eu acho que é isso, né? Melhor ter do que não ter, né? Sim. Mesmo que a articulação seja pequena, mesmo que a resposta não seja tão a contento, é melhor ter do que não ter, né? E não se decepcionar porque a coisa gigante que eu planejei ficou pequena ou porque ninguém se interessou, né? Eu acho que o bizu é continuar. Ju, me manda mensagem então, que eu já vejo pós que eu tô aqui, já jogo você lá pra gente poder movimentar essa galera de novo. E o Bruno também, se quiser criar outro, quiser ver em qual que a gente já tá e movimentar a galera, a gente já faz isso acontecer. Eu acho que o grupo do coletivo do coletivo rock ainda tá ativo, mas se a ideia for juntar gente, tem grupo do coletivo aqui ativo ainda. Se a ideia for juntar gente de outros segmentos, a galera do rock até pensou nisso, mas não deu 100% certo. Do Aldir Blanc que ficou, tem um grupo das artes cênicas, artes visuais, do artesanato, aí nós geramos um grupo da literatura. Foram esses os grupos que foram gerados pelo Aldir Blanc que permanecem lá. Tem 30 segundos aqui. A gente volta para continuar falando? Encerramos. Vamos encerrar? Pode ser, vai ter mais alguma pauta? Eu acho que não. 15 segundos aqui, tá? Então vamos encerrar, tá? E aí a gente continua no grupo ali. Bom, beleza. Por hoje é só. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. A gente continua conversando ali. Bom dia, pessoal. Até mais.